Olá, queridos amigos da Casa do Caminho. Como vocês sabem, nesses tempos de quarentena, a Casa do Caminho está trabalhando as palestras de forma virtual, né? Então, estamos usando os recursos da tecnologia para a gente poder ter esses encontros tão agradáveis que nos fazem refletir. Então, a princípio, meu nome é Ângela, para quem não me conhece, muitos já me conhecem, sou trabalhadora da casa. E nesse momento eu venho pedir que possamos, Pai, ser abençoados por Ti, iluminados pelo amado Mestre Jesus, para que esse encontro nos traga conforto, reflexões e possa provocar em nós tudo aquilo que esperas de nós. Bom, queridos amigos, nesse dia eu escolhi para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre esse momento que estamos passando de definições, né, planetárias, que tanto temos recebido, né, de vários lugares, pelos meios de comunicação, tantas mensagens falando das reflexões que temos que fazer, até temos recebido coisas psicografadas, dizendo do momento ímpar que o nosso planeta passa, esse momento de transição. E, de repente, obviamente, quando eu me pus a questão, o que poderíamos refletir nesse minutinho, esses minutinhos tão breves que temos, eu me recordei de uma pérola preciosa da bibliografia espírita, que eu, assim, tenho um grande apoio em cima dessa obra, sempre teve, que é exatamente o livro A Caminho da Luz, psicografado pelo nosso querido Chico e ditado pelo espírito de Emmanuel, né, o nosso querido Emmanuel também. Ou seja, a combinação dos dois sempre nos trazem reflexões extremamente importantes do ponto de vista da evolução espiritual. E óbvio que eu não tenho como a gente trabalhar o livro todo, mas apenas colocar a vocês alguns aspectos que se encontram no capítulo 25, que é exatamente o que Emmanuel vai finalizando toda a trajetória histórica que ele nos esboça, que é o Evangelho e o futuro. Tá? Então, para quem não leu a obra, e quem não leu, eu acho que seria interessante ler, esse momento é muito propício. Para quem já leu, talvez uma releitura venha muito a calhar. Nessa obra, Emmanuel está preocupado em mostrar a influência sagrada do Cristo, né, na organização de todos os surtos da civilização do planeta. Então é muito legal porque você percebe o quanto Jesus, como nosso governador planetário, sempre nos estendeu a mão, sempre esteve presente para que pudéssemos alcançar o caminho que leva ao Pai. Chama atenção aqui, inclusive, para o título do livro, antes de entrar nos trechos aqui selecionados, que é A Caminho da Luz e não das trevas, ou seja, é uma proposta de refletir sobre tudo aquilo que o nosso amado Mestre nos proporcionou, os emissários que enviou, as várias oportunidades que foram dadas à humanidade durante esse percurso evolutivo, né? Então basta agora fazer uma reflexão do que foi feito nesse caminho que leva à luz, certo? Então eu gostaria de começar, para quem está com o livro por aí, ou que vai acessá-lo depois, na página 199, Emmanuel nos diz o seguinte, em um dos trechos: o modesto escorço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Bom, aqui eu gostaria de ressaltar dois termos desse trecho: laços eternos que ligam todas as gerações. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça, que a gente tem que lembrar, é que o tempo, né, o tempo faz de nós seres especiais. Por quê? Porque o tempo é o patrimônio divino do espírito, ou seja, a cada encarnação
que é um presente do Pai Criador para que possamos aprimorar esse caminho para a luz. Nós vamos acumulando os aprendizados e em nós eles ficam, ou seja, não perdemos isso. Por isso que ele fala os laços eternos que ligam todas as gerações, né? E ele segue na sequência dizendo, muitas vezes o palco das civilizações foi modificado, mas os atores são os mesmos, ou seja, são as mesmas almas, os mesmos espíritos que sucessivamente reencarnam no planeta exatamente nesse caminho evolutivo. Daí os laços eternos que ligam todas as gerações. Na verdade, somos espíritos hoje que já estivemos aqui em várias eras anteriores e que, pela graça de Deus, tivemos a oportunidade de voltar para refazer caminhos, né? Mas Emmanuel, ele nos diz nesse capítulo, a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Ao contrário, né? Todos nós sabemos, mesmo que saibamos pouco da ciência histórica, que muitas barbaridades foram cometidas em nome do Cristo. Aliás, foram e são, né? Até hoje vemos muitas coisas que são feitas em nome de Deus ou de Jesus e que realmente são diametralmente opostas à mensagem do Cristo. Mas na página 201, Emmanuel nos diz uma coisa, que é aí que acho que a gente tem que parar um pouquinho para fazer as grandes reflexões. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Gente, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, ou seja, chegou o tempo em que não dá mais para ignorarmos a nossa realidade espiritual, lembrando sempre daquela máxima que o nosso Criador nos criou simples e ignorantes. Todos nós partimos do mesmo princípio. Ele nos depositou a centelha divina, as virtudes que deveríamos desenvolver, mas nos deu um livre-arbítrio para esse caminho, né? Então, temos que nos lembrar que a nossa realidade, primeira e última, é a nossa vida espiritual, não a nossa vida material. Ela só existe para que possamos aprimorar o lado espiritual. Então essa é uma das realidades que nós não podemos nos esquecer. E ele continua dizendo assim, a vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. E aqui eu queria chamar a atenção, queridos amigos, de duas palavras deste trecho. A questão da força e dos fogos de artifício. A força, Emmanuel nos explica nesse mesmo capítulo, seriam essas grandes narrativas que foram construídas ao longo dessa trajetória toda da humanidade, uma trajetória com escolhas extremamente complexas, né? Uma trajetória em que as guerras, a ganância, o mercado, tudo isso se sobrepôs às realidades espirituais. E quando ele fala dos fogos de artifício, ele está falando exatamente isso, a ilusão do mundo material. Tudo isso não passa de uma ilusão, porque a nossa vida real é como ele mesmo acrescenta na sequência. Emmanuel nos diz, toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e da justiça. E, de repente, quando passamos por um momento como este, né, um momento de parada planetária, de isolamento social, algumas coisas se colocam nas reflexões das pessoas, com certeza, independentemente da religião que professem, independentemente daquilo que eles acreditam. Se vocês me permitem, eu penso em duas coisas principais, pelo que eu tenho visto aí nas últimas semanas, baseada até no texto do Emmanuel. Uma é sobre a imortalidade da alma, ou seja, a partir do momento que a pandemia nos coloca frente à finitude
ela nos coloca uma questão, né? Somos finitos. A carne perece. Essa carne endeusada, essa matéria endeusada, nas últimas décadas principalmente, ela perece. Então, o que sobra? A questão da imortalidade da alma tem que ser colocada aí como um ponto de reflexão. E obviamente que junto com essa, o segundo aspecto que tem que ser colocado é com relação à transitoriedade da vida e das coisas, ou seja, tudo passa, né? Como a gente vê muito isso, né? O pessoal mandando as mensagenzinhas, tudo passa, isso também vai passar. Então, vai, com certeza, tudo passa, o mal, mas também passa o bom. E aí a gente tem que saber o time de agarrar o bom, né? E deixar realmente que passe o mal. Então, essas questões da imortalidade ou da transitoriedade estão sendo colocadas. Este é um momento que nos força a pensar em algumas coisas da nossa transcendência. Na sequência, na página 202, né, para quem depois vai pegar um pouquinho esse texto, Emmanuel nos diz o seguinte: o século que passa, e ele está se referindo ao século XX, esse livro, esse texto foi ditado por Emmanuel para o Chico em 1938, exatamente um ano antes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os horrores e a barbárie da Segunda Guerra ainda não tinham se mostrado em toda a sua intensidade. Estavam só se preparando para acontecer. Mas ele nos diz assim: o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos, acontecimentos que ainda estavam por vir, né? Lembrando que a gente estava já, né, aquela história de um mundo de expiação e provas se preparando para uma transição para um mundo de regeneração. Isso fica claro nesses trechos do Emmanuel. Mas o que mais me chama a atenção aqui não é só a questão de uma tempestade de amarguras, mas o que ele diz antes, né? O sofrimento na tarefa penosa da escolha, né? E a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Ou seja, todo o trabalho do Cristo durante todos os milênios que envolvem a evolução humana nesse planeta, as escolhas foram sempre pela dor, né? Até pelo menos no momento deste livro. Mas aí vamos um pouco além desse momento. A guerra termina, a Segunda Guerra Mundial termina, havia uma expectativa de que o mundo fizesse escolhas que levassem realmente à fraternidade, né? A humanidade aflorasse com amor. Mas quais foram as escolhas que a humanidade fez depois da Segunda Guerra, que termina em 45? Eu vou colocar rapidamente algumas pelo nosso tempo curto. A Guerra Fria, ou seja, uma briga extremamente bipolar entre dois sistemas econômicos, não eram sistemas preocupados com o bem comum, mas sim com a economia. O aprofundamento das desigualdades sociais, ou seja, continuamos aí com os países ricos e pobres, e o mundo que se desenvolve e o outro que não, ou seja, o maior exemplo disso foi o abandono da África, né? Onde se fecham os olhos para os nossos irmãos desse continente, que independentemente de resgates, isso não importa, importa é como se tem que estender a mão a todo o sofrimento humano. A destruição dos recursos naturais do planeta, que depois da Segunda Guerra se acelerou de maneira brutal, né, que todos vocês sabem disso, pelo menos nos últimos 4 séculos, é uma luta insana para conscientizar sociedades inteiras e pessoas sobre um consumo consciente, sobre os recursos naturais do nosso planeta, como se o planeta estivesse apenas aqui para nos servir, como se nós não fizéssemos parte de um plano maior do Criador, que é o cosmos, como se fôssemos descolados dessa realidade. E culmino aqui com o acúmulo de riquezas, né? Que é o que foi feito nas últimas décadas. E tanto essa riqueza é real, ela existe,
que vemos agora, nessas últimas semanas, com essa ajuda que países estão tentando fazer para suas populações, como de repente aparecem, né? Aparecem trilhões de dólares daqui, bilhões de euros de lá, bilhões de reais. Ou seja, era um dinheiro que já existia e que a escolha nossa não foi pelo amor de deixar algo bom para os nossos irmãos menos favorecidos. Não, a escolha foi sofrer uma dor maior. E aí, como consequência de tudo isso, nós temos sempre o afastamento da questão do ser, o afastamento daquilo que o Mestre Jesus nos deixa no seu modelo evangélico. Né? Então, nos concentramos no ter, esquecemos do ser. E, como consequência, as tempestades que, metaforicamente, Emmanuel enumerou um pouco anteriormente, que elas aparecem das mais variadas formas. Uma delas é essa que estamos vivendo hoje, né? Um ser invisível, minúsculo, microscópico, consegue parar o mundo, né? Mas, e aí, vou voltar ao texto aqui, deixar de lado algumas conclusões que poderíamos fazer de N formas. Mas vamos ao que me interessa aqui para ir para a finalização da importância desse capítulo do A Caminho da Luz do Emmanuel. O Emmanuel nos diz assim: mas luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Homem espiritual unido ao homem físico. Queridos irmãos, olha que coisa linda. Luzes consoladoras, né? Num orbe regenerado, mas que infelizmente vão vir pelo batismo do sofrimento, mas virão. É aí que entra essa questão, né? E aí eu digo, né? Nunca foi tão forte a necessidade de se pensar nessa união, né? Ou seja, eu estou preservando a minha vida física por quê e para quê? Temos que ter um propósito para essa vida, né? Se somos seres ligados a um Pai, se a nossa realidade é espiritual, se este corpo físico existe para que possamos honrar a obra do Pai, temos que nos responder isso. Para quê? Né? E aí, indo já para o final, Emmanuel nos diz assim: a noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura. A alvorada futura, gente, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Alvorada futura, o novo, o que está por vir num planeta de regeneração, né? Mas, para que isso se concretize, vamos ver aqui essa mensagem final dele. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Gente, essa frase, ela resume tanta coisa. Ela quer nos dizer o seguinte: trabalhemos por Jesus, dentro daquilo que Ele nos deixou. E esse trabalho individual que nós vamos praticar, cada um aí, com o pouquinho que puder, da maneira que for, vai dar uma grande diferença, vai fazer uma grande diferença no trabalho coletivo. Essa é a mensagem. E aí eu vou um pouquinho mais longe. Para que a gente possa fazer isso, nós temos que ter fé, né? Fé é a nossa melhor garantia. Mas fé não no sentido do acreditar apenas. Outro dia eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra, nosso querido Haroldo Dutra, que traz tanta coisa legal para a gente refletir, e ele trazia o conceito de fé, a raiz do termo fé, dentro do hebraico, da língua hebraica e do grego. E ele dizia assim: nessas línguas, fé não é só acreditar, porque acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa. Fé é confiar. E quando a gente fala em confiar, nós estamos falando em algo compartilhado. Estamos falando em alguma coisa que não é único só, compartilhado. Então, quando nós pensamos na fé em Deus, é lembrar, né, que temos que fazer algo em conjunto com Deus. Então, nós vamos até
onde Deus permite que a gente vá, certo? E depois abandonamos e deixamos na mão de Deus. É isso, amigos, que é a fé. É compartilhar com Deus um momento tão importante dessa transição planetária, fazendo isso que Emmanuel nos convida, né? Para essa alvorada futura, nem que a gente trabalhe apenas no deserto das consciências. E por último, para encerrar, trago aqui também um trechinho, mas era de pedacinho anterior lá do Emmanuel, que ele diz assim: o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Queridos amigos da Casa do Caminho, então é um convite que está sendo feito a cada um de nós, para que possamos sim, usando a lei maior que Jesus nos ensinou, que o nosso amado Mestre nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é assim que vamos conseguir passar pelas turbulências desse momento da transição. Então, para aqueles que não viram ainda o texto, convido a todos que leiam pelo menos esse último capítulo do livro do Emmanuel, e para compreender quantas bênçãos o Pai Criador sempre nos ofereceu. Até agora escolhemos o caminho da dor. Vamos tentar transmutar isso, escolher o caminho do amor. E assim, amados amigos, unidos no amor do Pai, unidos no amor do Cristo, peço a todos que numa vibração de amor, de uma luz imensa, possamos colocar os braços do amado Mestre Jesus, nosso governador planetário, acolhendo a todos os irmãos da Terra, nos dando força pela sua misericórdia infinita para atravessar este momento, e que saiamos, Pai, fortalecidos no teu amor e na tua justiça, e que assim seja. Graças a Deus, queridos.